Eu vou chamar o Silvio, que agora vai falar um pouquinho sobre a sua contribuição. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Bom, a abordagem com relação às contribuições que serão amanhã encaminhadas, ela está totalmente alinhada a essa inserção institucional que o Pedro aqui fez. Então, a gente olhou para a proposta de resolução sobre esse prisma, né? E, destrinchando, vamos dizer assim, a proposição de audiência pública, o artigo 1º, tem o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, o tratamento que é dado ao artigo 1º com relação ao cálculo da VNR, nós observamos, né, a conveniência, né, de incluir investimentos incrementais, né, ou seja, a referência de 31 de maio de 2000, né, ela ser utilizada também, acolhida também o pleito das intervenções que foram feitas no sistema decorrentes a este ativo existente, né. Então, essa janela, né, de 2000 até o momento da indenização, a gente está nominando aí de investimentos incrementais, e isso é um ponto, né. Isso vai estar devidamente justificado na parte documental. Ainda com relação a esse artigo, ainda dentro do cálculo da VNR, a gente percebe também que deve haver uma adequação, uma adaptação, né, do item 7 do módulo 9.1 do PRORET ao aspecto específico da indenização, né. Na verdade, que a última revisão do PRORET olhou para a terceira RTP, né. Então, deve haver também uma reflexão das adaptações que serão necessárias de serem feitas para capturar questões específicas da indenização. Então, isso é necessário adaptar o item 7 do submódulo 9.1. Bom, da mesma forma, isso vai estar devidamente esclarecido na parte documental. Indo para o artigo 2º, que a gente identifica aí um tópico que trata da contratação da empresa credenciada para fazer o laudo de avaliação, tem dois pontos a serem observados. O primeiro é que um prazo necessário para que as empresas pensem na melhor estratégia, né, de trabalho para apresentar no cronograma que será submetido à ANEEL. E aí a gente reivindica aí que seja dado o prazo de 90 dias da publicação para que fosse entregue por a cada agente o seu cronograma de trabalho. O segundo ponto é que o custo associado à contratação da empresa que fará o laudo, custo esse da empresa e custos próprios associados ao próprio trabalho, eles venham a ser ressarcidos, né, de preferência no primeiro reajuste de tarifa, né, com a devida correção pelo índice de preço, no caso, a IPCA. Então, são esses dois pontos que nós sugerimos aí que seja apreciado pelos senhores na inclusão no artigo 2º. Agradeço ao Silvio. Tem mais um slide. Tem mais um slide, que é já no artigo 3º, que relaciona, é um artigo que trata do relacionamento dos ativos sujeitos a esse laudo de avaliação. Aí a gente também tem como sugestão, com relação à base de anualização remuneratória, considerar nessa barra que vocês apontam aí, que será incorporada na primeira revisão tarifária, que ela seja remunerada, depreciada e amortizada, que esse pagamento ocorra no primeiro reajuste. No primeiro reajuste e devidamente corrigido também, atualizado pelo IPCA e pelo OC. A questão de pedir a antecipação desse pagamento é devido à própria decorrência da própria Lei 12.783, que coloca as empresas certamente não muito diferentes do quadro traçado aí pelo Pedro com relação ao sistema Eletrobras.
Com relação à ausência de informação de preço, nós também propomos que, na falta de dado da própria empresa para compor o preço de compra, que ela possa utilizar de preços, da base de preços da ANEEL ou da base de preços de alguma outra concessionária ou do valor contábil atualizado. Eu vi que está na apresentação da Maria Luísa, ela faz referência a isso, e cotação de mercado, se for o caso, né? E, por último, nesse caso do artigo 3º, utilizar a resolução 758 para atualizar ou para corrigir, para reajustar os valores apurados pelas empresas no laudo de avaliação. Fazer a mesma aplicação de reajuste. Bom, por último, eu falei por último, ainda tem mais um, a inclusão, incluir um artigo, seria o artigo 4º, né, que aí é tudo que se refere à forma de pagamento, a forma de pagamento do valor a indenizar, né. Ele pode ser, como diz lá o decreto, em 30 anos, incorporada a tarifa, e aí a gente pede que seja incluído a correção pelo IPCA e o OC, ou à vista, e sendo à vista 45 dias após a publicação do valor da indenização, e da mesma forma atualizado, né? Então, esses são os dois pleitos com relação ao pagamento. É necessário também, e a gente percebeu isso, que seja pensado num instrumento contratual que aponte juridicamente para a questão da indenização, né? O termo aditivo firmado pelas empresas em 4 de dezembro, ele é específico, né, para as receitas auferidas pelo aquele sistema e coloca ali as condições de continuidade da prestação de serviço, né, obrigações e direitos. Com relação à indenização, não tem abordagem a respeito disso. E aí, no caso de qualquer operação financeira futura que venha a ser feita com esse ativo, com esse recebível, é necessário, na transação comercial com terceiros, que um instrumento jurídico exista, tá? Então, a gente coloca essa questão do instrumento contratual. A gente coloca como pendências e riscos relevantes, até para a reflexão dos senhores, a questão dos tributos, que a indenização seja livre de tributos. Aí a gente tem aí questões que envolvem a Receita Federal, que estão ainda não estão totalmente esclarecidas, né? Já com relação à indenização da RBNI e das UHEs, né? Então isso vai se repetir aí para as novas indenizações, e ocorrendo inclusão de tributos, que haja concatenação entre ingresso e saída desses recursos. Por fim, eu queria agradecer aí ao Dr. André Pepitone a acolhida que foi dada a um pleito que nós fizemos, que foi feito por nós na sessão pública, solicitando que fosse aberta uma sessão presencial para discutir essa audiência pública. E sessões presenciais são sempre positivas para essa troca de conhecimento entre agentes e poder concedente e agente regulador. Muito obrigado.